O que os autores de novela precisam fazer para reconquistar o público? Como as TVs se mobilizam para as grandes coberturas que não estavam previstas? Quem tem mais credibilidade, rádio, TV ou internet? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala de televisão, a gente fala de audiovisual, de novelas, de séries, de filmes, a gente tenta falar de tudo aqui, sempre a partir do que realmente interessa a você. Você pode participar do Vanucci Responde de várias formas. Você pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais ou também no espaço reservado aos comentários nos vídeos aqui embaixo. É só você deixar ali o seu comentário, deixar sua pergunta, estou sempre de olho ali, porque resgata essas perguntas para a gente falar de TV a partir do seu olhar. Tem também, muitas vezes, tiro perguntas ali da nossa coluna do Vanucci, da Super Live, justamente para a gente ampliar essa conversa. Nem sempre dá para responder todo mundo ali no ao vivo, a gente traz aqui para o Vanucci Responde. A primeira pergunta deste episódio é do Diego Santos. Ele fala o seguinte: com a TV 3.0, podemos ter um outro tipo de medição de audiência ainda mais precisa? Diego, a gente vai mudar, a gente vai ver uma grande transformação da televisão com a tecnologia 3.0, desde que as emissoras realmente queiram utilizar toda essa tecnologia a seu favor. Por que eu falo desde que? Porque entrou uma qualidade melhor de vídeo, né, com a alta definição, né, com aquela possibilidade de você ter até 4 canais, mas isso daqui era justamente para você melhorar a qualidade de vídeo e ter tráfego de informação. Você conseguir, através da TV digital, né, em alta definição, interagir mais com o telespectador. Mas as TVs acabaram optando, né, por ou melhorar o sinal ou dividir o seu sinal ali, né? Não avançaram muito nessa tecnologia. Claro que, atualmente, né, com nós telespectadores cada vez mais com Smart TVs, com aparelhos mais modernos, essa interatividade vai ser muito melhor. Tecnologia 3.0 definitivamente rompe a barreira do que é televisão e internet. Traz muitos das ferramentas e elementos da internet para dentro da TV aberta. Você vai poder alterar horários, você vai poder mudar muita coisa, mas principalmente você vai fazer um cadastro, você vai registrar, você vai ter ali um dado como é na internet. E aí, cada emissora vai entender com quem está falando. E ela vai usar esta informação para ganhar mais anunciantes, para entregar para o anunciante assim: olha, você pode anunciar, botar esse anúncio só para o Vanucci que está querendo comprar uma nova televisão, e você pode colocar este outro assunto para o Diego que está querendo comprar um carro. Pronto. Né? E com isso, as TVs conseguem atender melhor a este mercado publicitário. Agora, detalhe, esta informação, quando você tem o cadastro, você sabe quem está assistindo. Você vai conseguir contabilizar isto, né? Que vai ser diferente da medição do Cantar Ibope, que já está também avançando para encontrar onde a gente consome o audiovisual além da TV. Já tem a medição através do roteador, onde se identifica todas as plataformas que possuem conteúdo em vídeo. Então eu acho que avança muito, vai precisar da Cantar Ibope também entrar nessa tecnologia, entender essa tecnologia para entregar às TVs, mas as TVs também terão à disposição, como a gente tem em site, como a gente tem em canal no YouTube, a gente tem um Analytics ali que entende mais ou menos o desempenho da gente. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com essas televisões, então acho que vem uma nova medição aí, e uma medição um pouquinho mais precisa. Miriam Tiburcio traz a próxima pergunta aqui no Vanucci Responde. Ela fala o seguinte: Vanucci, por que as programações durante a semana estão péssimas em todo sentido? Miriam, você traz aqui uma boa discussão. Aliás, você colocou essa discussão lá, né, na coluna do Vanucci, e eu falei, vou levar essa pergunta porque acho que merece a gente analisar muito mais, de uma forma muito mais ampla, né? Esta é uma sensação que muitos telespectadores têm, né? De que a televisão, que do dia a dia, de segunda a sexta-feira, que tá tudo muito ruim, né? Que não há novidades, que tá tudo muito arrastado. Por quê? Porque, basicamente,
as 3 principais redes, Globo, Record e SBT, estão com programações muito focadas no jornalismo. A Globo começa ali no Hora 1 e vai até o hoje só com jornalismo. O Encontro Mais Você não são programas ao vivo que podem mexer com o factual, né? Colocar no jornalismo também à tarde. A Record vem com uma programação muito parecida desde da manhã até o Jornal da Record, que é jornalismo que vai mudando um pouquinho ali, né, a embalagem, mas é o mesmo produto. Com olhares diferentes, com leituras diferentes, com abordagens diferentes, mas é o mesmo produto. O SBT está da mesma forma. SBT News, Primeiro Impacto, que é longo, aí tem um respiro ali com Chaves, com as novelas, mas aí vem focalizando, tá na Hora e Jornal, tudo muito parecido. Se você olhar para a Band, também, né? É esse programa ao vivo que vem do Bora, que entrega para os jornais, para os esportivos, que entrega para a Kátia, que também está ao vivo tentando ali surfar um pouquinho mais nessas informações factuais, que entrega para o Balanço Geral, para o Brasil Urgente, que entrega para o Jornal da Band. E agora depois tem novela, porque senão ia entregar também para o Melhor da Noite e trabalhar com ao vivo. Então tá tudo muito parecido. A sensação que a gente tem é de que realmente falta alguma coisa. Além disso, as TVs ficaram muito tempo sem investir em grandes novidades, em grandes programas. Então a sensação que a gente tem realmente é que está tudo muito repetitivo. Até as novelas estão repetitivas, né? Quando você fala, mas nenhuma novela está me trazendo nada de novo, né? Porque tem muita oferta hoje. E se está tudo muito parecido, aumenta cada vez mais essa sensação. Eu acho que está na hora agora das TVs olharem e falarem assim, bom, criamos todas essas grades, né? Esse formato, esse trilho. Qual é o trem que a gente vai botar? O trem é esse. Dentro de cada vagão que a gente vai pôr, porque está precisando de conteúdo dentro desses programas. O grande dilema hoje da TV é conteúdo. É que história contar, é que produto trazer, que tipo de informação trabalhar com o seu telespectador. Próxima pergunta, Igor Ferreira, que diz o seguinte: saiu recentemente uma pesquisa que o rádio é um meio que goza de mais credibilidade, acima da TV, imprensa e influenciadores. Dá tempo do SBT cair no rádio? Igor, você sabe que eu já ouvi muito isso, né? Assim, o Silvio Santos nunca teve a intenção de apostar no rádio, uma vez que ele veio do rádio, ele focou muito ali na televisão, era um grande ouvinte, ele era meu ouvinte, quando eu trabalhava na Jovem Pan, ele sempre ouvia os jornais, né, usava dos jornais ali, do rádio para conseguir os melhores caminhos, né, sempre gostou muito desse jornalismo, mas foi um investimento que ele não fez, né. Acho que hoje, talvez pegar ali, comprar uma grande rede e tal, você precisa ter um bom projeto, né, do que vai ser a sua rede. O Ratinho construiu a Rede Massa, hoje a Rede Massa é uma realidade, mas ele vem pensando isso muito antes. Eu lembro que uma vez eu fui participar do Ratinho, do programa do Ratinho, né? Eu e Karina Bach, ganhei uma televisão. E aí, quando eu cheguei lá, ele me chamou lá para conversar e ele falou, pô, tô pensando em comprar uma rádio aqui em São Paulo, o que você acha e tal? E a gente conversou de algumas possibilidades, falei de algumas coisas, e na época ainda nem se falava do rádio digital, que ampliou, né, essa banda, tirando o AM para jogar pro FM, né? E a gente conversou e tal, e ele falou, não, eu tô pensando em investir no rádio. E aí ele foi construindo, né? Construiu lá no Paraná a rádio, mas optou por uma rádio popular, musical, né? Então, também para o SBT investir em alguma coisa no rádio, tem que pensar muito bem o que vai ser. E o rádio, realmente, quando você pega dos veículos de credibilidade, é o que tem a maior credibilidade. Por quê? Porque o rádio sempre foi companheiro, o rádio sempre foi fiel, e o rádio trabalha muito ao vivo. Então, você sabe que na hora que você precisa recorrer a uma informação, é no rádio que você vai recorrer. E aquela pessoa que fala, no mínimo, tem algo parecido com você, um pensamento parecido com você. Aí a televisão tá, depois em segundo lugar, os jornais e revistas aparecem em terceiro e os sites de notícia, e a internet de uma forma geral, os influenciadores, alguns canais aí muito populares tal, eles têm uma credibilidade menor. As pessoas entram, acessam, mas sabem que aquela informação não gera tanta credibilidade assim. É bem interessante, isso mostra a força do rádio ainda.
Dimitri pergunta, boa noite, por que às vezes a Globo inverte a ordem de cenas nas novelas reprisadas? Muito difícil acontecer isso, viu, Dimitri? Muito difícil mesmo. Mas isso pode acontecer por algumas coisas. Na hora que você reprisa, você tira ali algum anúncio que foi feito, algum merchan que foi feito, e aí você precisa dar uma invertidinha na ordem das cenas para dar a continuidade àquela trama que estava acontecendo ali. Né? Mas também, ou como você, na hora que reprisa, às vezes você tem um outro tempo de arte, né? Então você tira alguma coisa, mexe ali, tenta dar uma outra continuidade. Mas é sempre uma questão de edição. Mais uma pergunta, Storm Fox fala o seguinte, boa noite, como as emissoras se organizam para a questão de emergência? Por exemplo, a morte de um artista gigante. Como se organiza para fazer uma cobertura grande? E o Storm Fox até dá o exemplo, né? Ele fala assim, ó, por exemplo, a morte do Silvio Santos, né? As emissoras, elas vão, todas, né, de rádio e televisão, os próprios jornais também, você vai olhando, então você fala, pô, tem um artista aqui doente, foi internado, você já deixa todo mundo de sobreaviso e tal. E muitas vezes as emissoras falam assim, olha, vamos preparar o famoso obituário. Então você prepara ali uma série de reportagens, já deixa separado ali os vídeos de arquivo, além de que todo mundo que trabalha em televisão e em rádio adora um ao vivo, adora correr contra o tempo. Isso faz uma diferença, dá uma adrenalina muito boa para quem trabalha na televisão. Mas geralmente é isso, se é um artista, né, ou um político, alguém que adoeceu, que foi hospitalizado, que está com uma certa idade, o estado de saúde é grave, tem todo um preparo antes, e sempre assim, é alguém da equipe que é muito discreto, é alguém da equipe que não vai ficar falando, que não vai mostrar, e esses arquivos ficam guardados, né, para poucas pessoas têm acesso, porque senão podem colocar de qualquer forma, né? Quando é algo que acontece que ninguém está esperando, a morte de um artista que ninguém está esperando, um grande acidente, você tem um poder de mobilização também muito rápido, né? Porque você tem as equipes que estão de plantão, você tem as equipes que estão para trabalhar, e aí você começa a deslocar. Né? A Globo faz muito isso, o SBT, a Record, com o acidente, quando caiu o avião no interior aqui de São Paulo, né? Você coloca a afiliada primeiro para informar, você começa a informar por internet, até dá tempo de deslocar as equipes para lá, e aí você vai montando e você faz todo esse trabalho ali, ó, no calor do momento. E as pessoas gostam, esses profissionais gostam de montar e conseguem fazer uma boa cobertura. Atualmente, com a facilidade da internet, é muito mais fácil. Então, muitas vezes você não tem nem ainda o repórter no local. Quando o avião caiu aqui em São Paulo, lembra que saiu do Campo de Marte, caiu na Marquês de São Vicente? As primeiras informações eram de repórter colhendo ali com as autoridades, CT, polícia, bombeiro e tal, mas também de moradores perto da região ali que tinham imagens, e aí você começa a contar essa história até chegar a equipe lá, né? E sempre você tenta ter uma equipe fora da redação para que chegue primeiro nesses locais, né? É legal isso, é muito interessante ver toda essa movimentação. A última pergunta desse episódio é do Caetano Ribeiro. Ele fala assim, boa noite, onde os autores de novela precisam melhorar para chamar a atenção dos telespectadores? É na história ou nos personagens, como foi Beleza Fatal? Caetano, você traz aqui um negócio muito interessante, né? Porque quando você pega a Beleza Fatal, tem uma história interessante, mas tem personagens muito bem construídos, né? Você tem uma história pregressa que todo ator sabe. Mas Beleza Fatal tem um diferencial, né? Ela foi toda gravada. Ela teve tempo para ser gravada, ela teve tempo para... É diferente da novela que está ali, da Globo, né, ou do SBT, ou da Record, que está na TV aberta, né, que você tem uma reação e que o intervalo é pequeno. Beleza Fatal foi planejada para ser exibida muito tempo depois. O texto foi muito amadurecido, a história foi muito amadurecida, os atores receberam esse texto primeiro. Então houve todo um trabalho antes do que de gravar, né? E isso coloca o ator numa outra condição, né? O ator está quase trabalhando como cinema, ele consegue fazer uma construção de personagem melhor. Eu acho que assim, para a TV aberta, o que a televisão precisa fazer, e é claro, é isso, é entregar a novela com jeito de novela.
Vale Tudo é uma novela com jeito de novela aberta, você conhece quem é do bem, quem é do mal, você sabe que a mãe vai brigar com a filha vai brigar com a mãe, você sabe quem é o bom, quem é o ruim, que tem um golpe, que daqui a pouco chega uma vilã. Tem todos os elementos que o telespectador gosta. Vale Tudo tá indo bem no Rio de Janeiro, tá indo bem em várias praças, mas em São Paulo tem uma resistência um pouquinho maior. E dentro do patamar do que é a audiência da Globo em São Paulo, tá lá, tá dentro do patamar, não cresceu muito, mas também não caiu, né? Então eu acho que o que falta mesmo para os autores é essa entrega dos elementos reais de televisão. Estou muito curioso com Dona de Mim, né, pelo que eu vi aí das coletivas que eu participei, pelo que eu vi da Rosane Svartman, pelo que eu ouvi ali dos principais atores, da Clara Monet, do Tony Ramos, da Cláudia Abreu, tem elementos de novelão, né? E no ritmo mais atual, mais rápido, que é o que está acontecendo com Vale Tudo. Bom, esse é o Boa Noite Responde. Você pode fazer as suas perguntas através das minhas redes sociais, pode fazer as perguntas também através do espaço reservado aqui aos comentários, e de tempo em tempo eu pego lá da coluna do Boa Noite, pego lá da edição da noite, pego também da Super Live para a gente falar. As perguntas de hoje surgiram desse episódio, surgiram todos ali da coluna do Boa Noite. Quero agradecer a participação de todos vocês, dê o seu like, compartilhe, faça a sua inscrição, chame um amigo para cá. Vamos aumentar o número de inscritos aqui no canal, aumentar a relevância aqui do canal, para o YouTube entregar a gente para um número muito maior de pessoas, e assim a gente chegar com esse conteúdo sobre televisão, sobre audiovisual, a um número cada vez maior de pessoas. Quero agradecer a todos vocês. Tchau, tchau. Até mais.